IPEC também perguntou lá no Rio de Janeiro em quem os eleitores fluminenses vão votar para presidente da República. E a gente tem esses números aqui. Da mesma maneira que mostramos os números em São Paulo, vamos ver os números do Rio. Como está a corrida presidencial no Rio de Janeiro? Lula, do PT, aparece com 42%, Jair Bolsonaro com 36%, Ciro Gomes e Simone Tebet rigorosamente empatados. Yuri Pita, se em São Paulo tem uma vantagenzinha para Simone, aqui é um empate perfeito. O empate numérico total, Márcio, mas essa distância significativa que o IPEC dá para o ex-presidente Lula no estado, no reduto político de Jair Bolsonaro, é bem importante para a gente ficar de olho, porque havia uma expectativa de que desses 3 estados, né, São Paulo, Minas e Rio, os 3 maiores colégios eleitorais do país, que pelo menos no Rio de Janeiro, Bolsonaro conseguisse manter a vantagem que ele já obteve lá em 2018. Dos 3 estados, foi o estado que Bolsonaro teve a maior vantagem desde o primeiro turno, com 60% dos votos válidos. E aí agora, estar com um pouco mais da metade do que seria isso, ainda que isso, jogando para os votos válidos, essa conta, que dê 40% dos votos válidos, a gente está falando de uma redução muito significativa do poder, do capital político que Bolsonaro tem no seu próprio reduto eleitoral. Agora, com esse cenário das 3 nacionais, no chamado Triângulo das Bermudas, configuraria-se um cenário de primeiro turno, penso, porque 18 pontos na frente em Minas. A gente mostrou Minas ainda não, né, Márcio? Ainda não. Você fez um spoilerzinho. Já sabe o número, né? 11 pontos em São Paulo e 6 pontos no Rio, não é, professor? Se fosse isso daí. É verdade. Não é é? um cenário de segundo turno. Não, de Aliás, primeiro. de primeiro né? turno. De primeiro turno. Porque a gente está falando dos estados com o maior número de eleitores. Se a gente consegue... Se Lula abre essa... 43% do eleitorado. A gente fez Principalmente São Paulo, né? Vamos lá, esse é o dado que mais surpreendeu das estaduais, todas. Assim, e ampliação, todo mundo achava que São Paulo estava diminuindo, alguns institutos para isso. Só que esse campo foi realizado junto com o campo nacional. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso está precificado na análise do campo nacional. Então essa diferença, a gente está fazendo essa onda toda aqui como se a pesquisa fosse muito diferente do que... Então foi feito nacional e muito próximo do campo estadual. Então já está lá, na diferença que nós discutimos aqui ontem na questão do IPEC. O que é importante é que se consolida os votos nessas 3 praças de uma forma muito... apontar 2 coisas. Tipo, não é tranquilo o Bolsonaro virar no Sudeste, e nós já discutimos aqui algumas vezes que se não virar no Sudeste, não vai tirar a diferença do Nordeste de jeito nenhum. E 2, o quanto que as candidaturas do Castro, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela onda Lula-Castro, porque esses 2 têm um perfil de voto, tirando o voto religioso, os 2 têm um perfil de voto sociodemográfico muito próximo. Aí, né, o Castro vai para a Baixada Fluminense, ele tem que são redutos eleitorais também do Lula nisso. Então, o não crescimento do Freixo, o Lula com essa diferença que a pesquisa apontou no Rio de Janeiro, nos leva a trabalhar com uma hipótese mais forte de que talvez o potencial Lula-Castro aí seja um pouco maior do que o Castro gostaria de admitir. Olha... E é porque, visivelmente, há um descolamento de Lula para Freixo. Total. Um outro ponto aí agora com relação ao segundo pelotão, porque tem 2 pelotões, claro, né? Lula, Bolsonaro e Ciro, Simone. Esse resultado do Rio também é especialmente negativo para Ciro Gomes. Total. Por quê? Porque o Rio, Ciro, candidato do PDT, porque ele xingou o Caetano. A pátria do brisolismo, a pátria do PDT é o Rio de Janeiro, o brisolismo. E o próprio candidato morou muitos anos no Rio de Janeiro, então ele tem um ambiente particular. É praticamente o segundo estado de adoção dele, depois do seu estado natal, natal é São Paulo, mas do estado em que ele se criou, que foi o Ceará. Então esse resultado é muito negativo. Como né, que era de Minas, muito mas também negativo. morava no Rio. E rapidinho, Lavareda, a gente mostrou, inclusive, né, no Medical, em 2018, Ciro Gomes ficou à frente de Fernando Haddad no Rio de Janeiro. O segundo colocado do estado do Rio de Janeiro não foi Fernando Haddad em 2018, foi Ciro Gomes. Jair Bolsonaro teve 60%. Você que lembra também desses nomes, no Rio de Janeiro, segundo turno, Jair Bolsonaro teve 68% dos votos. Acho que foi 68 a 32. Acho que foi 68 a 32. Felipe Moura Brasil quer falar um pouquinho sobre o Rio?
Era só um detalhe, aproveitando um gancho que o Renato puxou, eu estava preparado para falar aqui, é que o Cláudio Castro, ele se vincula menos ao Jair Bolsonaro do que o Marcelo Freixo o vincula para derrotar o bolsonarismo, que virou assim praticamente um dos slogans da campanha do Marcelo Freixo. Então existe aqui no Rio de Janeiro, sim, o voto Castro-Lula. Até porque eu falei outro dia aqui no programa que o eleitorado do Marcelo Freixo, em boa parte, está em alta renda e alta escolaridade, que é o contrário do que acontece com a esquerda no campo nacional. Então, você tem um eleitorado aqui no Rio de Janeiro de baixa renda que está votando a favor do governador, que está lá com a máquina pública, que está levando obras de infraestrutura, de saneamento, operações policiais, a bandeira da segurança pública que foi abandonada pela esquerda aqui no Rio de Janeiro, não conseguiu se posicionar exatamente, e aí veio um campo da direita com posições que eram de maior interesse ali desse segmento do eleitorado. Então, você tem o eleitorado de baixa renda votando no Lula também. Então acontece essa singularidade, o eleitor do Castro e do Lula. Essa pesquisa tão importante no Rio de Janeiro foi registrada e protocolada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%.